Olá, irmãos, tudo bem? Estamos de volta para dar continuidade, na verdade, fazer o fecho, o final do nosso ciclo sobre esses assuntos que nós falamos nessas 3 semanas, né? Sobre, primeiro, sobre a procrastinação, depois sobre a disciplina, e agora vamos fechar com um contexto mais interno, que é a integridade. Eu sei que todo mundo procura parecer correto, né? É uma forma natural de quem vive em sociedade, tentar demonstrar o seu melhor lado para as pessoas. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo é feliz, todo mundo é caridoso, mas a pergunta é: quem é você quando ninguém está vendo? Né? Quem você realmente é? Vamos falar porque isso vai ser um contraste entre a reputação e a integridade. Você sabe, a reputação é algo é, presente a olhos vistos, né? A olhos claros. Todo mundo vê se a pessoa é uma boa pessoa, ou se é uma má pessoa, se é de boa índole, ou se não é, se é uma pessoa honesta ou corrupta. É o que os outros veem é a reputação. E a integridade é o que você é por dentro, é o que você faz quando ninguém está vendo. É o que você faz no seu interior, dentro da sua casa, com os seus familiares mais íntimos. Isso que vai tratar a integridade. Muita gente mantém a imagem, né? Mas elas negociam princípios, valores em segredo, até dependendo para ganhar alguma vantagem. Muitas pessoas dizem: eu sou honesto, mas quando aparece uma oportunidade de receber uma vantagem devida, infelizmente essas pessoas caem nessa tentação. É, como eu estava falando, a reputação é o que as pessoas falam de você, né? E a integridade é o que você sabe sobre você mesmo, quem você é. E isso exige é, uma autoavaliação da nossa parte constante, porque nós somos seres caídos, né? A nossa natureza é caída. Muitos de nós que nós aceitamos a Cristo e temos Ele como nosso Senhor e Salvador, nosso processo de santificação é contínuo. A justificação é imediata, na hora da conversão. Na hora que Deus te chamou, Ele já te justificou, já transferiu para você os méritos de Cristo que Ele adquiriu na cruz do Calvário, pagando os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados. Aí vem a palavra justificação. Mas a santificação é algo que é constante, ela vai durar a nossa vida toda, literalmente a vida toda. Porque nós, com a nossa natureza, como Paulo dizia, quem me dera me libertar do corpo desta morte, porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. É uma coisa que está entrelaçada na nossa vida. Né? E como começa esse problema da falta de integridade? Ele nunca começa com grandes erros, com grandes pecados ou com grandes corrupções. Ele começa com pequeno, começa com detalhes, com coisas pequenas. A pessoa racionaliza de: não, isso aqui não tem problema, ou ninguém vai saber disso, e fica se repetindo esse padrão, né, que vai virar realmente padrão. Então o problema nunca começa grande, ele começa permitido. Você se permite a fazer aquela, sei lá, dar exemplo de desonestidade, ou ganhar vantagem em alguma coisa. Eu, na igreja, já há alguns anos, eu ouvi o pastor, na pregação de domingo, relatando que estava conversando com outro pastor que trabalhava prestando serviço ou vendendo para o setor público, né? Ele vendia, ou alguém do setor público buscou ele para que fazer uma venda do seu produto. Era algo mais ou menos assim, faz muitos anos. Isso. E o agente público ofereceu a ele que ele colocasse um valor a mais, sei lá, do bem ou do produto ou do serviço, e ele ganharia um dinheirinho mais, um cascalhozinho a mais, e, consequentemente, o agente público também ganharia. Isso é corrupção. E ele disse, comentou com ele: eu estou com um problema difícil aqui, o cara me ofereceu isso e tal. Se eu não aceitar, ele não vai querer fazer o negócio, talvez eu vou perder a venda. Aí esse pastor disse para ele assim: olha, esse não era a pergunta. A pergunta que você deveria se fazer não era se eu vou fazer a venda, senão se eu vou aceitar para não perder o negócio, não. A pergunta seria: o que eu estou disposto a perder, a sacrificar pelo bom nome do meu Senhor? O que eu estou disposto a abrir mão em nome da fé, em nome de Cristo? Porque isso pode até gerar perseguição. O homem ia ver ele com maus olhos, o homem não ia querer mais fazer negócio com ele, talvez. E isso ia prejudicar. Mas ele estaria com a sua integridade diante de Deus intacta. E isso, irmãos, vale muito. Vale muito. Os conceitos do mundo estão invertidos. Aqui a gente pensa que levar vantagem quer ser esperto, quer ser bom. Mas a verdadeira vantagem é você estar diante de Deus com a consciência tranquila. Né? Agora,
vou dar um exemplo aqui também, né? Não vamos supor os extremos, né? A integridade também não é você nunca errar, né? Claro, como eu disse, nós somos seres de natureza caída e podemos pecar. Estamos sujeitos ao pecado, a cair. Mas é alinhar, nós temos que alinhar o que a gente fala, e você fala, com o que você faz, né? Você tem que alinhar. Se você fala que é honesto, você tem que demonstrar ser honesto. Aquele ditado assim romano, né? De César, quando se separou da mulher dele, que a esposa dele foi soltar um boato que ela estava, que naquele tempo tinha os sacerdotes dos deuses, né? Dos deuses romanos, e que ela estava lá se envolvendo com um sacerdote lá dos romanos. E não tinha ninguém prova, nem ele tinha prova, ela negava, mas mesmo assim ele se divorciou dela, né? Pagão. Aí ele disse a frase, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E a Bíblia, não nesse sentido explícito, ela dá um sentido, a verdade para nós, e nós não devemos dar nem a aparência do mal. Então, integridade, como o nome diz, é íntegro, é ser inteiro. Não é ser perfeito, é ser inteiro. Deixa eu ver. As decisões escondidas que nós tomamos, elas moldam o futuro. Porque elas vão ser a base, o alicerce. O alicerce realmente fica enterrado, fica embaixo. Mas raízes, elas que sustentam a árvore e elas ficam embaixo. Então o que nós fazemos, elas constroem nosso caráter em segredo. Não é o que nós apresentamos às pessoas, não é o que nós vivemos na rede social, mas é quem nós realmente somos. Se nós notarmos que alguma coisa em nós não agrada a Deus, nós temos que chegar a Ele humildemente, humilhado na presença dEle, com lágrimas, com jejum, com oração, pedir para que Ele nos mude, para que Ele mude essa natureza, que Ele melhore a nossa vida cada dia. Porque não é só sobre a aparência, irmãos. É sobre a verdade. E Jesus Cristo é a verdade. Sua palavra é a verdade. Então, se ninguém estivesse olhando, você viveria diferente. Né? Por isso, irmãos, eu urjo aos irmãos que nós não tenhamos apenas uma vida de aparência. Muitos irmãos têm uma suposta vida de oração, vivem nos cultos de oração, nos círculos de oração, mas que têm uma vida de negócios corrupta, perdão da palavra, a palavra forte, de desonestidade. Isso, irmãos, eles se enganam assim, porque eles estão na igreja, porque eles estão frequentando, porque eles estão indo para a escola dominical, para o círculo de oração, se é pentecostal, porque ele está falando em línguas, profetizando, apresentando dons, ele acha que está seguro quando ele mantém uma vida sem integridade. Deus não se deixa enganar. É preciso que esse irmão se arrependa, para que ele possa receber as bênçãos de Deus de forma verdadeira. Para que isso não seja um empecilho na vida dele para o seu crescimento, um empecilho para o crescimento espiritual e material também. Então era isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço a atenção dos irmãos. Todo domingo nós estamos lançando um vídeo. Espero contar com a audiência dos irmãos. Agradeço. Oro a Deus para que Deus te abençoe, te guarde deste mundo mal, te encha de bênção, de prosperidade e te faça uma pessoa mais próxima dele. Porque foi para isso que nós somos criados, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.